O livro de Salmos, olha aqui a minha Bíblia, linda, linda, extraordinária. E o Salmo 46 diz assim, olha, a partir do versículo 1, ao regente do coro para soprano, canção do grupo de Corá, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e os montes, as montanhas, caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará, as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam as coisas espantosas que Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos de fogo. Ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É um salmo extraordinário. Interessante que esse salmo, você já sabe, né? Se não sabe, eu quero compartilhar com você. Eu acabei de ler a letra de uma música. Acabei de ler a letra de um hino composto ali, né? Aqui coloca já o regente do coro para sopranos. Olha só, uma música composta, um hino, um cântico, né? Nós não conhecemos a melodia, eu gostaria muito, mas composta para sopranos. Sabe quem são os sopranos? São aqueles que têm a voz mais aguda. Quando você vê um coro, quando você vê alguém, os sopranos normalmente são executados em coros pelas mulheres, aquele agudo, lindo, que vai lá em cima, que alcança notas que a maioria de nós não alcançamos, são os sopranos. E cantando com uma capacidade, um agudo lindo, o salmo declara, o cântico declara que o Senhor é o nosso refúgio, é socorro que não falta em tempos de aflições. Olha só, os estudiosos dizem que quando esse hino foi composto, quando essa letra foi anotada, foi escrita por alguém, houve uma batalha. E naquela batalha, o povo de Deus não tinha a menor chance de lutar com aquele exército inimigo. Isso é uma das grandes possibilidades, porque as datas, elas são ali, elas batem mais ou menos aqui, né, a maneira como os detalhes do Salmo apontam para aquilo. E diz que naquela batalha, em torno de 185 mil soldados foram mortos, sem que Israel tivesse condição, sem que o povo de Deus tivesse condição. Na hora que eu não tenho mais recursos, esse salmo está me dizendo que o Senhor é socorro na hora que eu preciso. O Senhor é socorro na hora que eu estou aflito, na hora que eu não tenho saída. Ele é socorro presente nos tempos de aflição, de enfermidade, de luta, na minha casa, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, na minha vida profissional. Eu estou numa encruzilhada. O Senhor é socorro presente nesse momento. Nesse momento, Ele é socorro presente. Por isso o salmista diz, não tenha medo, por isso nós não teremos medo. Versículo 2 ele diz ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Sabe o que esse texto está se referindo? Algo que eles conheciam também. Algo que eles viviam, que eles testemunharam. Eles testemunhavam as grandes catástrofes que estavam ali. A terra onde eles viviam era a terra que tremia. Maremotos era alguma coisa que acontecia e continua acontecendo. Então, mesmo que as montanhas, falésias inteiras ali, margeando os mares, elas se
despenquem lá de cima e elas afundem, né? Entrem ali e caminhando para as profundezas do oceano, mesmo que as coisas estejam nesse nível de desafio, não tem problema, porque o Senhor, ele é presente. Ele não perdeu o controle quando o mar é moto. Ó, nós não teremos medo ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Olha só, lembra do tsunami? O tsunami, ele matou para lá de 200.000 pessoas. Muita gente perdeu a vida num tsunami. Aquilo foi violento demais. Quando a natureza se manifesta de forma violenta, quem somos nós? Mas quando a natureza se manifesta de forma violenta, sabe o que esse termo está dizendo? Nós podemos confiar no Senhor, que tem domínio e controle sobre todos nós. Versículo 4 diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Bom, quando você vai para o passado, quando você analisa, estuda, entende o Novo Testamento, e que se fala em casa de Deus, morada de Deus, cidade de Deus, com certeza a referência é Jerusalém. A Jerusalém, onde Deus escolheu um alto do monte para construir um templo e disse que habitaria aquele lugar. Aquele lugar onde tinha os sacerdotes que estavam ali realizando os sacrifícios, aquele lugar onde o templo foi construído, onde o poder de Deus se manifestou, naquele lugar onde o templo foi construído e o poder de Deus se manifestou. Jerusalém, a cidade santa, um monte sagrado, aquele lugar diz que passa um rio e que esse rio alegra a cidade. Jerusalém não tem rio, não corre um rio sobre Jerusalém. Jerusalém não é dividido por rio, não passa rio. Na cidade que eu vivo passam rios, tem mais de um rio que passa na cidade que eu vivo. Jerusalém não tem rio. Sabe quem é o rio? O rio é o próprio Deus. E a cidade de Deus, a cidade sagrada, o lugar onde Deus habita, é o lugar onde eu tenho segurança. Eu chamo isso de lugar seguro, presença de Deus. Deus estava sobre Jerusalém. Deus estava naquele lugar. Deus vive nessa cidade. Ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. Todos os dias. Querido, o rio é algo impressionante. Aonde passa um rio, aonde um rio ele constrói o seu caminho, em volta tudo se torna verde. Por quê? Porque o rio produz vida. Esse salmo está dizendo exatamente isso para mim. O rio produz vida. As nações ficam apavoradas quando olham e vê que naquela cidade, aquele lugar, aquela pessoa vive uma paz que excede o entendimento, porque ela tem um rio que jorra dentro dela. Ela tem um rio que jorra dentro dela. Uma igreja é próspera quando ela tem a presença de Deus nos seus cultos, nos seus ministérios, nos seus eventos, aquilo que ela faz, nos relacionamentos, na comunhão. Uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus agindo, tem esse rio que jorra maravilhas. Olha só, diz assim: ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos de fogo. Nós viemos num ambiente de rumores de guerra. Nós temos aí uma guerra acontecendo, até mesmo rumores de guerras nucleares. Muitos países da Europa estão preparados ali com seus bunkers, né? A sua cidade, a sua população treinada e capacitada para caso uma guerra nuclear acontece. Esse salmo diz que Deus, que a gente confia, é o Deus que acaba com guerra a hora que ele bem quer. Ele despedaça as lanças, ele desconstrói qualquer usina, qualquer bomba, seja ela nuclear ou não, porque ele tem poder e autoridade. E ele vai dizer assim, parem de lutar, fiquem sabendo que sou Deus, eu sou o Rei das Nações. Nós sabemos muito bem quem é o Rei das Nações. Você sabe quem é o Rei das Nações. Jesus Cristo é o Rei das Nações. Ele reina sobre o mundo inteiro. Versículo 10. Tá profeticamente falando de Jesus. E diz assim: o Senhor, o versículo 11, para fechar.
o Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus dos exércitos, que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Querido, lugar seguro é a presença de Deus, é estar perto de Deus, é andar com Deus, é falar com Deus, é se entregar a Deus. Lugar seguro é estar diante daquele que tem misericórdia, que renova as misericórdias a cada dia, como esse texto mesmo apontou. Então, dependendo do que você está vivendo ou experimentando, se posicione no lugar seguro, que é a presença de Deus, o amor de Deus. Deixa Deus conduzir tudo, viu, queridão? Deixa Deus conduzir aí. Não permita que as suas lutas e os seus problemas tomem conta da sua vida, do seu coração, da sua mente. Não deixe que preocupações roubem a sua fé, a sua confiança e a sua alegria. Independente do que você e eu experimentamos hoje, há um Deus cujas correntes, cuja o poder, cuja a misericórdia continua valendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Confie em Deus, somente nele. Deixa Deus agir no seu coração.